Nessa unidade, nós vamos discutir um pouquinho a respeito dos marcadores laboratoriais que estão relacionados ao metabolismo mineral ósseo. Nos últimos anos, a gente teve um avanço significativo no estudo do metabolismo ósseo e também do metabolismo mineral, e aumentou-se consideravelmente a compreensão da patofisiologia dessas desordens ósseas. Junto com essa evolução, também teve um incremento na tecnologia laboratorial, permitindo aí melhora nas determinações laboratoriais de cálcio total, cálcio ionizado, fosfato, magnésio, fosfatase alcalina total, PTH, que é o hormônio paratireoide, aos metabólitos da vitamina D, dentre outros marcadores. Para que nós possamos discutir a respeito dos marcadores laboratoriais relacionados ao metabolismo mineral ósseo e para que a gente consiga compreender o que significam as variações nas concentrações desses marcadores em um resultado, em um laudo laboratorial, a gente precisa revisar rapidamente a anatomia e fisiologia do tecido ósseo. Então, a gente precisa se lembrar que os ossos, eles constituem um tecido que é metabolicamente ativo. Esse tecido, ele sofre um processo contínuo de renovação e de remodelação. Nós temos dois tipos principais de tecido ósseo, que é o trabecular, que é uma estrutura de aspecto esponjoso, e nós temos o cortical, que é mais sólido, formado por lamelas ósseas. As principais funções do osso são a função mecânica, função protetora e a função metabólica. O osso cortical, que é essa camada fina, superficial aqui do osso compacto, ele é composto de cerca de 80 a 90% de minerais. E ele tem como função principal as funções mecânica e protetora. Já o osso trabecular, esse osso esponjoso aqui, olha, ele é composto de 15 a 25% de minerais e ele é a parte mais ativa metabolicamente. Além da gente ter essas diferenças estruturais, esses dois tipos, eles diferem também em outros aspectos, como distribuição espacial das células, a densidade da matriz mineralizada, o conteúdo, o percentual de minerais presentes no osso esponjoso e no osso compacto é diferente, distribuição dos vasos sanguíneos e a medula óssea. As três principais funções do tecido ósseo, então, são as funções protetora, função mecânica e função metabólica. Nós vamos focar um pouco mais na função mecânica e metabólica, mas nós não podemos esquecer que o tecido ósseo também é muito importante para a proteção de órgãos nobres do corpo humano. Então, o tecido ósseo, ele está relacionado com a sustentação, apoio contra a gravidade e no que diz respeito a essa função mecânica, a função mecânica ela já é bem compreendida, a forma e a estrutura dos ossos, nós já sabemos que eles são dimensionados ativamente pela gravidade, pelas inserções musculares. Vários estudos já foram feitos com astronautas que foram privados da força da gravidade e esses estudos eles mostraram claramente a importância do ambiente em que nós vivemos no dimensionamento da nossa massa óssea. Agora, com relação à função metabólica, nós sabemos que o tecido ósseo ele é a maior fonte de sais minerais. E o tecido ósseo, ele participa ativamente do equilíbrio eletrolítico do nosso organismo como um todo, tá? Quando a gente fala de sais minerais, então, estamos falando de sais inorgânicos, cristalinos, que constituem ali até 75% do peso seco de um osso, se a gente estiver falando do osso compacto, tá? Os ossos, então, eles são compostos por fosfato de cálcio, carbonato de cálcio,
Esses dois minerais são os predominantes nos nossos ossos, né? O fosfato de cálcio e o carbonato de cálcio. Mas nós também temos pequenas quantidades de magnésio, de sódio, potássio, hidróxido, fluoreto, estrôncio, zinco, rádio, cloreto e sulfato. E aí, a deposição desses sais complexos, ela fortalece grandemente a estrutura dos nossos ossos. A gente precisa se lembrar que os nossos ossos estão em contínua remodelação. Eles obedecem ali a estímulos físicos, estímulos hormonais, sendo que os estímulos hormonais eles podem ser estímulos sistêmicos, estímulos locais. E um exemplo, né, de controle hormonal é a ação do paratormônio e a vitamina D também, tá? A vitamina D é considerada hoje como um hormônio também, é uma vitamina que é considerada um hormônio. E essas duas moléculas são as duas maiores responsáveis pela manutenção dos níveis séricos estáveis de cálcio, tá? Pela manutenção da concentração do cálcio na nossa corrente sanguínea, que é fundamental para inúmeras reações orgânicas, como, por exemplo, o processo de coagulação, o nosso batimento cardíaco, a contração muscular é dependente de cálcio. Temos uma série de funções orgânicas que dependem desse mineral. Sabendo que o tecido ósseo possui uma alta atividade metabólica, nós precisamos nos lembrar dos principais tipos celulares característicos desse tecido. E aí nós temos aqui os osteoblastos e os osteoclastos. Esses dois são os dois tipos celulares principais. Nós temos também um terceiro tipo celular, que são os osteócitos. Os osteócitos, eles são um tipo de célula derivados dos osteoblastos e eles são metabolicamente menos ativos. A função dos osteócitos, ela é menos conhecida. Em ambos os tipos de tecido ósseo, os osteoblastos e os osteoclastos, eles se movem livremente sobre a superfície, sendo que os osteoblastos, eles podem se tornar embebidos na matriz, dando origem aos osteócitos. Em função da maior superfície por volume, o osso trabecular, que é aquele osso esponjoso, ele é metabolicamente mais ativo do que o osso cortical. Então, o osso esponjoso, ele é metabolicamente mais ativo que o cortical, devido à maior superfície por volume. Essas células, osteoblastos e osteoclastos, são células que estão envolvidas no processo de remodelação óssea. Esse processo, ele se desenvolve com base em dois processos antagônicos, mas que estão acoplados: a formação e a reabsorção óssea. O acoplamento desses dois processos, ele vai ser mantido a longo prazo por um sistema de controle. Então, nós podemos ver aqui, né, o processo de reabsorção acontecendo. Então, os osteoclastos, eles são as células que digerem a matriz óssea. Aí, logo em seguida, nós temos uma célula precursora do osteoblasto, que se posiciona nesse local. E a gente tem, então, a maturação celular. O osteoblasto maduro, ele vai, então, trabalhar na construção da matriz óssea, ele ajuda a formar a matriz óssea. E aí nós temos o novo osso formado. Nós temos uma série de condições, como por exemplo, a idade, doenças osteometabólicas, mobilidade diminuída e até mesmo a ação de algumas drogas que podem alterar esse equilíbrio, esse remodelamento, esse processo de remodelação óssea, tá? E então a gente vai ter uma alteração no equilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea. E essas condições, elas podem levar ao predomínio de uma dessas funções sobre a outra. E aí, com isso, a gente pode ter consequências metabólicas ou nós podemos ter consequências mecânicas.
As consequências metabólicas seriam a hiper ou hipocalcemia, o aumento da concentração plasmática de cálcio ou a diminuição da concentração plasmática de cálcio. E as consequências mecânicas seriam, por exemplo, a osteoporose. Os osteoblastos, então, são células mesenquimais que têm uma intensa capacidade secretora, ou seja, são células que produzem moléculas, são responsáveis pela produção de cadeias proteicas ricas em aminoácidos como a prolina, a hidroxiprolina, e esses aminoácidos, a prolina, a hidroxiprolina, são precursores do colágeno. O colágeno é uma proteína que vai ser utilizada para a formação de osteoide. O que é osteoide? É aquele precursor não calcificado do osso, lá nos locais superficiais de crescimento ou de remodelagem. Além desses aminoácidos precursores de colágeno, os osteoblastos, eles secretam também fatores de crescimento locais. Esses fatores de crescimento, eles são secretados sob influência do GH, que é o nosso hormônio de crescimento, e da fosfatase alcalina óssea. E os fatores de crescimento estão relacionados com o processo de mineralização do osso. Há um outro ponto importante também com relação aos osteoblastos é que a membrana plasmática dos osteoblastos é rica em fosfatase alcalina. E a atividade da fosfatase alcalina serve como um índice de formação óssea. Os osteoblastos, eles têm também receptores hormonais, eles têm receptores para o hormônio paratireoide, o PTH, tem receptores para 1,25 de hidroxivitamina D, e eles têm também receptores para o estrogênio. Mas os osteoblastos não têm receptores para calcitonina. Isso é muito importante para a gente conseguir diferenciar os osteoblastos dos osteócitos a nível celular. Já os osteoclastos são células gigantes e multinucleadas. A gente pode ver aqui nessa imagem um osteoclasto aqui representado. Isso aqui em roxo mais escuro são os núcleos. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 núcleos nesse osteoclasto. Os osteoblastos são células de dimensão menor e um único pontinho roxo lá dentro, um único núcleo, né? Então, os osteoclastos são células multinucleadas e nós chamamos de células gigantes devido à sua dimensão. Essas células, elas estão relacionadas com a absorção, a lise óssea com finalidade de reparação de uma fratura ou mobilização de íons cálcio. E esse processo, ele é realizado continuamente, sob controle do hormônio paratireoide, que é o PTH. O PTH, então, o hormônio paratireoide, ele vai estimular a secreção de enzimas que nós chamamos de enzimas proteolíticas. Se elas são proteolíticas, elas quebram proteínas. PTH estimula também a secreção de ácidos orgânicos, como, por exemplo, o lactato e o ácido cítrico. Esses ácidos orgânicos, eles digerem e solubilizam a matriz óssea calcificada. Os osteoclastos, eles possuem, então, uma ação oposta aos osteoblastos, reabsorvendo a matriz óssea. Eles vão estar presentes em cerca de 1 a 4% das superfícies ósseas. O laboratório de análises clínicas atualmente, ele oferece vários exames que colaboram no diagnóstico, no prognóstico de alterações ósseas. Então, nós podemos citar o cálcio total ionizado, dosagem de fosfato, magnésio, fosfatase alcalina total, PTH, os metabólitos da vitamina D. Tem uma infinidade de marcadores e nós vamos falar aqui nessa aula a respeito de alguns desses marcadores. O primeiro marcador aí que nós colocamos para discutir é o cálcio. O cálcio está presente em 3 compartimentos principais. Então, ele está presente no nosso esqueleto. 99% do cálcio do nosso organismo está localizado no esqueleto. Mas nós também temos cálcio nos tecidos moles
e no líquido extracelular. No líquido extracelular, nós temos menos de 0,2% dos íons cálcio. Ainda assim, é extremamente importante a presença dos íons cálcio nesse local. Não é porque ele está presente em baixa concentração que ele é menos importante. O cálcio ele tem várias funções fisiológicas e aí ele vai ter funções fisiológicas diferentes dependendo do compartimento no qual ele se encontra. Então, por exemplo, o cálcio intracelular. O cálcio intracelular é o cálcio ionizado. É aquele cálcio que facilita a condução neuromuscular, processo de contração, relaxamento dos músculos. Ele é também um importante cofator, né? Ele atua na regulação da função das glândulas exócrinas, das glândulas endócrinas. E ainda a nível celular, o cálcio ele é importante regulador do transporte iônico e da integridade da membrana também. Cálcio também atua no intercâmbio do sódio e potássio, a bomba de sódio e potássio trabalhando. Cálcio atua no metabolismo do glicogênio, atua no processo de visão e também em eventos celulares que estão envolvendo a ligação do cálcio com uma proteína chamada calmodulina. Então, nós temos vários exemplos de funções para o cálcio intracelular. Agora, o cálcio extracelular, ele vai estar relacionado com o processo de mineralização óssea, vai estar relacionado com o mecanismo de coagulação sanguínea e também com a manutenção do potencial da membrana plasmática, que vai influenciar a permeabilidade das células, a excitabilidade das células. Por último, nós temos o cálcio que está presente no esqueleto, que é o principal local de armazenamento, de mobilização do cálcio. E aí, o nosso osso ele vai estar continuamente passando por um processo de remodelação, mediante um combinado de ações de reabsorção, de formação óssea, e com isso nós temos a liberação do cálcio para que ele exerça as funções intracelular e extracelular. A determinação laboratorial da concentração de cálcio na nossa corrente sanguínea, ela é considerada o elemento básico para o diagnóstico de qualquer doença osteometabólica. Então, apesar dessas dosagens serem dosagens de rotina, na maioria dos laboratórios de análises clínicas, a gente precisa fazer algumas considerações metodológicas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa se lembrar que o cálcio circula sobre duas formas principais. Eu tenho o cálcio ionizado, que ele exerce ação biológica, e eu tenho o cálcio que circula na corrente sanguínea ligado a proteínas e complexado. Então, o primeiro, o cálcio ionizado, ele corresponde, em circunstâncias normais, a 52% do nível total de cálcio. E o cálcio complexado, o cálcio ligado a proteínas, ele corresponde a 48% do total de cálcio que circula no nosso corpo. E aí, a gente precisa, então, entender que qualquer alteração do nível das proteínas séricas, as proteínas que estão circulando no nosso soro, especialmente a alteração do nível de albumina, que é a proteína predominante na nossa corrente sanguínea, essa alteração ela vai levar a uma alteração do conteúdo total de cálcio no nosso soro, sem que isso implique necessariamente numa alteração da fração ionizada, que é a fração que tem atividade metabólica. Então, vale o mesmo raciocínio quando a gente pensa em hormônios livres, né? Um outro fator que ele também pode levar a alterações das porcentagens de cálcio ionizado e cálcio ligado é o pH. Então, numa situação de acidose, a gente tem uma tendência a uma menor ligação do cálcio às proteínas. Por essas razões, em uma série de circunstâncias clínicas, a dosagem do cálcio total ela não vai fornecer uma informação fidedigna para o médico com relação à calcemia funcional.
porque às vezes aquela fração metabolicamente ativa, ela está presente em concentração adequada e o cálcio total ele pode estar apresentando um valor diminuído não por alteração no cálcio, na molécula de cálcio propriamente dita, mas por alteração nas proteínas plasmáticas nas quais o cálcio se liga ou por alteração no pH. Um outro ponto importante que a gente precisa chamar a atenção é que a maioria dos laboratórios ainda faz a determinação do cálcio por métodos colorimétricos. Esses métodos hoje eles são automatizados, são bastante confiáveis, mas o método de referência para a determinação do cálcio continua sendo a técnica por absorção atômica. A dosagem do cálcio, ela continua se mostrando extremamente útil, especialmente o cálcio ionizado, não só para poder avaliar hipercalcemia, elevação da concentração de cálcio no sangue, mas também da hipocalcemia, a diminuição da concentração de cálcio no sangue. E aí, todas essas duas situações, elas podem ser diagnosticadas com rapidez, com segurança e vão melhorar significativamente a qualidade do atendimento médico ao paciente, especialmente aquele paciente que está sendo atendido numa situação de urgência. O inconveniente da determinação do cálcio ionizado, dessa fração ionizada aqui, se refere à coleta, porque o material biológico ele precisa ser tratado de uma maneira diferenciada. Quando a gente faz a dosagem no sangue total, a gente precisa fazer a coleta com uma seringa especial, que ela tem uma heparina, tá? Essa heparina ela precisa ser titulada com cálcio para poder evitar a quelação. E se a gente for fazer a dosagem no soro, né, determinação da concentração do cálcio ionizado no soro, o sangue ele precisa ser colhido em tubo a vácuo. Aí tem que separar o soro rapidamente e, se for estocado, deve-se minimizar o contato com o ar, sendo que a amostra de soro ela precisa ser congelada. O ideal é fazer imediatamente a dosagem, assim que realizou a coleta do sangue, já fazer a dosagem, que é uma vantagem adicional porque o resultado vai ser obtido imediatamente. Então, nós temos no laboratório o tubo que contém heparina, mas para a determinação do cálcio ionizado, quando a gente vai fazer a coleta com heparina, tem que ser um tubo de heparina especial para determinação desse cálcio, para não haver interferência. E um outro aspecto adicional que a gente também precisa ter um cuidado é com relação à determinação dos valores normais, especialmente para o cálcio ionizado. A gente precisa se lembrar que as crianças elas vão ter valores mais altos do que os adultos, porque elas estão em fase de crescimento, então os níveis de cálcio ionizado vão estar mais elevados. E a gente também precisa ter em mente que a faixa de normalidade ela pode variar de acordo com a metodologia que foi empregada. Então, é muito comum termos valores de referência diferentes em diferentes laboratórios. Nós também podemos determinar a concentração do cálcio na urina. A excreção urinária do cálcio ela é de grande importância para o diagnóstico, para o segmento de inúmeras patologias osteometabólicas e, do ponto de vista prático, a gente pode expressar o resultado como valor absoluto de 24 horas ou ainda em relação ao filtrado glomerular, em uma amostra isolada. As duas formas de expressão da calciúria, elas têm aplicações distintas, tá? Então, a excreção de 24 horas, ela vai refletir o equilíbrio entre a absorção do cálcio da dieta e a perda ou o ganho do esqueleto. Numa dieta normal em cálcio, a excreção de 24 horas, ela tem um limite máximo de 250 miligramas para o sexo feminino e 300 miligramas para o sexo masculino. Já a calciúria, na amostra isolada, a gente precisa fazer algumas considerações para essa determinação,
o paciente ele precisa fazer 12 horas de jejum, e aí de manhã, quando ele vai ao banheiro, ele despreza a primeira micção toda e colhe uma nova amostra após 2 horas. Essa que vai ser a amostra utilizada para determinação da calciúria em amostra isolada. Esse é muito importante o horário que o paciente fez essa coleta, porque o horário vai ser utilizado para poder calcular o ritmo de filtração glomerular. A princípio, essa determinação, essa dosagem em amostra isolada, ela não é influenciada pela dieta. E ela é uma representação bastante fidedigna da perda óssea de cálcio. O valor de referência da amostra isolada ele ainda é bastante discutido. O mais aceito atualmente é 0,16 miligramas por decilitro. A concentração plasmática do cálcio pode então estar aumentada ou diminuída. Quando o cálcio na nossa corrente sanguínea está aumentado, nós falamos em hipercalcemia. Hipercalcemia, então, é a existência de cálcio sérico total acima de 10,5 miligramas por decilitro em adultos. A elevação do cálcio plasmático ela é um problema potencialmente sério. Pode levar a enfermidade renal, pode levar a arritmias cardíacas e o mau estado geral. Agora, cerca de 90% das hipercalcemias, elas se devem ao hiperparatireoidismo primário ou a neoplasias malignas. Então, nós temos um tumor que causa o aumento de tamanho das glândulas paratireoides. Em 80% dos casos, esse tumor ele acomete apenas uma das 4 glândulas. As paratireoides estão representadas aqui em roxinho. Essa aqui em formato de borboleta é a nossa tireoide e as paratireoides são essas pequenas glândulas aqui. E um tumor em pelo menos uma dessas glândulas aqui pode levar à elevação da concentração do cálcio na nossa corrente sanguínea. Essas glândulas, essas paratireoides, elas são produtoras do paratormônio. Então, as glândulas afetadas, as glândulas tumorais, elas vão dobrar de tamanho e passar a produzir paratormônio em excesso. E a gente sabe que o paratormônio, o PTH, ele é o principal regulador do cálcio no nosso organismo. Por isso que o excesso de paratormônio produzido pelas glândulas tumorais vai levar à hipercalcemia, o aumento da concentração de cálcio na corrente sanguínea. Uma outra razão também que pode levar à hipercalcemia é a hipervitaminose D. É muito comum o uso de preparações contendo vitamina D para tratamento de osteoporose. A vitamina D, ela promove hipercalcemia pela absorção intestinal. Então, vai suprimir a secreção de paratormônio, que, por sua vez, inibe a excreção urinária de fosfato e vai levar também à hiperfosfatemia, aumenta a concentração do fosfato também. Aí, nessa situação, a fosfatase alcalina vai permanecer normal. Então, nós precisamos correlacionar os exames laboratoriais. Eu tenho uma fosfatase alcalina normal, eu tenho um fosfato elevado, a hiperfosfatemia, e eu tenho ali a hipercalcemia, posso pensar numa situação de hipervitaminose D. Esse excesso de vitamina D ele pode acontecer também em linfomas, em doenças granulomatosas, tem outras situações que também podem levar a excesso de vitamina D, mas o mais comum é devido ao excesso de vitamina D sendo ingerido através de medicação. Agora, quando a gente pensa na hipocalcemia, na diminuição da concentração do cálcio na corrente sanguínea, a gente precisa examinar sob a luz de várias variáveis que afetam fisiologicamente o cálcio ionizado ativo. Principalmente o que a gente já discutiu, teor de proteínas plasmáticas, especialmente albumina, que é a proteína plasmática predominante, e o pH sanguíneo.
Então, a hipocalcemia verdadeira, a redução do cálcio total ionizado, pode incluir aí uma diminuição na concentração da albumina, né, que é a hipoalbuminemia. Pode envolver variação na concentração do H+, ou seja, alteração do pH sanguíneo. Pode estar relacionada à insuficiência renal crônica, deficiência de vitamina D, lembrando que essa deficiência pode ser uma deficiência nutricional, ou ainda o paciente ele pode estar tendo uma exposição inadequada à luz solar, ou ainda devido a razões metabólicas, né, diminuição da hidroxilação da vitamina D. Nós sabemos que a vitamina D ela é ingerida na forma inativa e ela precisa passar por metabolismo no nosso corpo, pela hidroxilação para ser ativada. Então, se eu tiver uma deficiência nesse metabolismo, eu vou ter deficiência de vitamina D e com isso eu também posso ter hipocalcemia. Uma outra razão é pancreatite aguda. Pancreatite aguda também pode levar a hipocalcemia e deficiência de íons magnésio. Um outro marcador laboratorial importante para avaliação do metabolismo mineral e ósseo é o fósforo. O fósforo ele é o sexto elemento mais abundante no nosso organismo. Tem vários papéis biológicos importantes, como, por exemplo, conferir resistência estrutural aos nossos ossos. Ele vai estar ali combinado com o cálcio na forma de hidroxiapatita. O fósforo também participa como agente essencial no metabolismo energético, no metabolismo dos carboidratos, metabolismo dos lipídios. Fósforo atua como tampão no plasma, na urina. Ele mantém integridade celular, regula a atividade de algumas enzimas e ele também regula o transporte de oxigênio. Então, várias funções. Tem algumas principais aqui. Esse mineral está presente virtualmente em todos os alimentos. A média do consumo de fósforo por pacientes adultos é de 800 a 1.500 miligramas por dia. E cerca de 70% desse fósforo ele é absorvido, principalmente lá no jejum, e o restante é descartado pelas fezes. O fósforo ele vai circular no nosso corpo basicamente em duas formas. Uma forma orgânica, composta principalmente de fosfolípides, e a forma inorgânica, que é aquela que usualmente é medida no laboratório e que nos adultos tem uma concentração média de 4 miligramas por decilitro. Então, quando a gente faz a determinação laboratorial, nós estamos medindo a concentração do fósforo inorgânico. A gente não está levando em conta aquele fósforo que está lá na membrana das nossas células, na bicamada fosfolipídica, né? Um exemplo de local onde a gente tem muitas moléculas de fósforo. Então, como os níveis de fósforo eles apresentam uma variação importante com a refeição, e como a gente também precisa lembrar da questão do ritmo circadiano que influencia na concentração do fósforo, para a gente poder determinar a concentração desse fósforo inorgânico, o ideal é coletar as amostras de manhã e em jejum. Um outro dado importante é que os níveis séricos de fósforo inorgânico eles precisam ser interpretados levando-se em conta a faixa de normalidade referente à idade do paciente. Ou seja, em outras palavras, a concentração do fósforo varia de acordo com a idade do paciente. Nas crianças, a concentração vai ser significativamente mais alta e a concentração de fósforo ela se estabiliza na idade adulta. Ela tem um discreto declínio na terceira idade. Agora, com relação à excreção urinária do fósforo, aí nós temos variações bastante significativas e ela é extremamente dependente da dieta. O valor limite de 1 grama por 24 horas, ele é considerado como referência superior de normalidade da concentração do fósforo na urina. Um outro marcador laboratorial que nós podemos utilizar para avaliação do metabolismo mineral ósseo é o paratormônio, ou PTH. Esse marcador ele também é conhecido como o hormônio da paratireoide.
Ele é definido como um hormônio polipeptídico que é secretado lá nas paratireoides, pelas paratireoides, e ele se liga a receptores de membrana em células-alvo. Onde que estão essas células-alvo? Nos ossos, nos rins, no intestino. O PTH ele vai atuar estimulando a captação de cálcio para o meio extracelular, aumentando a concentração sérica do cálcio. Aumenta a concentração do cálcio no nosso soro, né? Então, e diminui a concentração plasmática de fosfato, a concentração sérica de fosfato. Além dessa função, o PTH ele também regula lá nos nossos rins uma enorme gama de funções na célula epitelial. Ele está relacionado com a ativação de uma enzima que está envolvida na síntese do calcitriol, que é a formativa da vitamina D encontrada no nosso corpo. Ele também está envolvido com a expressão de receptores de vitamina D e com transporte iônico de cálcio, fosfato e alguns outros íons. Quando a gente pensa na determinação laboratorial, a dosagem do PTH no soro ela tem uma história longa, iniciada lá na década de 60, do ponto de vista de desenvolvimento de metodologias para que seja feita essa determinação. Esse desenvolvimento das metodologias foi levando a um conhecimento cada vez maior sobre esse hormônio, que foi levando a novos desenvolvimentos metodológicos e assim sucessivamente. É muito importante lembrar da importância de se dosar paralelamente ao paratormônio e ao cálcio a concentração da creatinina. Então, se a gente tem o resultado da creatinina, do cálcio e do PTH, a gente consegue interpretar melhor esses resultados desses exames, chegar num diagnóstico, numa resposta mais interessante, mais completa do que se o PTH for determinado sozinho. Outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz a dosagem do PTH é com relação ali às condições da coleta. A gente sabe que o paratormônio ele é um peptídeo de meia-vida biológica curta, ele é extremamente frágil. A coleta da amostra biológica para dosar o PTH precisa de condições especiais. A gente precisa refrigerar a amostra logo após a coleta, tem que centrifugar rapidamente, separar o soro e congelar muito rápido. Coletou o sangue do paciente, separa o soro do sangue total, separa o soro ali das hemácias e congela esse soro rapidamente. Se essas condições não forem seguidas, a gente pode ter resultados falsamente baixos e isso daí vai ter consequências importantes para o paciente. Que a gente pode ver aqui nessa tabela que concentrações baixas de PTH, elas estão levam-nos a crer que não está tendo uma resposta adequada do PTH e o paciente ele pode ter provavelmente ali um hipoparatireoidismo, né? A gente tem que olhar outros testes, a gente não pode analisar isoladamente, mas a gente vai pensar em problemas relacionados à paratireoide quando o PTH está diminuído. Nós também podemos fazer dosagem dos metabólitos da vitamina D. Do ponto de vista prático, a 25-hidroxivitamina D e a 1,25 de hidroxivitamina D são os únicos metabólitos da vitamina D que têm importância diagnóstica. Então, nós temos vários metabólitos da vitamina D, mas laboratorialmente os que têm significado, que têm importância diagnóstica são esses dois aqui. Em especial a 25-hidroxivitamina D. Isso porque o nível sérico da 25-hidroxivitamina D ele é o melhor marcador da deficiência da vitamina D e também de intoxicação exógena, que são as razões mais frequentes que levam à indicação de dosagens desses metabólitos da vitamina D. A determinação da 1,25 de hidroxivitamina D, ela tem como vantagem a maior precisão e a possibilidade da gente medir a concentração do colecalciferol e do ergocalciferol,
que são as formas de vitamina D de origem endógena, o colecalciferol, né, endógena ou de origem animal, e o ergocalciferol é a vitamina D de origem vegetal. Independente do método que vai ser empregado para determinar a concentração da vitamina D, é muito importante definir a faixa de normalidade, porque pode ter muita variação nessa faixa de normalidade em diferentes populações, em função da dieta, da exposição solar daquela população e da idade. Então, os valores de referência da vitamina D, eles mudam muito de uma região para outra, devido a esses 3 fatores aqui. Com os avanços recentes que nós tivemos na área da medicina, no isolamento, na caracterização de células, de componentes extracelulares da matriz óssea, nós tivemos o desenvolvimento de métodos para poder medir a concentração sérica ou urinária de vários marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo. A gente pode definir marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo como sendo substâncias que vão retratar a formação ou a reabsorção óssea. Como a gente sabe que a formação ela é dependente da ação dos osteoblastos, os marcadores de formação, na realidade, eles vão medir produtos que são decorrentes da ação dessas células, dos osteoblastos. E da mesma maneira, os marcadores de reabsorção, eles vão medir a ação dos osteoclastos, que são o principal tipo celular que está envolvido lá na reabsorção da matriz óssea. Então, no caso dos marcadores de formação, todos eles são frutos da síntese osteoblástica, enquanto que os de reabsorção, eles são produtos da ação do osteoclasto sobre a matriz óssea. Normalmente, como o processo de formação óssea ele é extremamente ligado ao de reabsorção, um marcador que reflete reabsorção, ele acaba refletindo também a formação. Isso quando o nosso tecido está em equilíbrio, né? Como, por exemplo, ali durante o intervalo entre a 3ª e a 5ª década de vida. Durante a vida adulta, a atividade metabólica óssea e os níveis dos marcadores, eles tendem a ser mais baixos do que aqueles observados na infância e na adolescência, que é a fase de crescimento, né? Não está ainda plenamente documentado, mas a gente pode esperar que os marcadores de formação óssea eles sejam proporcionalmente mais elevados durante a infância e adolescência do que os marcadores de reabsorção. Uma outra situação também que nós temos elevação desses marcadores é durante a gravidez e a lactação. O metabolismo ósseo também vai estar mais acelerado nessas situações e vai resultar em aumento do nível dos marcadores de formação e de reabsorção óssea. Uma outra situação também que é importante comentar, as mulheres após a menopausa, os marcadores eles também tendem a se elevar. Os marcadores de reabsorção, eles vão apresentar um incremento maior do que os de formação, né? Então, os níveis dos marcadores no sexo masculino, eles permanecem estáveis até a 8ª década de vida, mais ou menos. E nas mulheres, depois da menopausa, a gente tem uma elevação dos marcadores relacionados à reabsorção. É por isso que o índice de osteoporose em mulheres é muito mais elevado do que o índice de osteoporose em homens. Nós ficamos conhecendo, então, alguns marcadores laboratoriais relacionados ao metabolismo mineral ósseo e podemos agora trabalhar na interpretação dos resultados de exames laboratoriais contendo esses marcadores. Bons estudos a todos e até a próxima!